Recentemente, os diretores dos próximos 2 filmes dos Vingadores responderam a algumas perguntas sobre Avengers Doomsday e Guerras Secretas. Segundo os irmãos Russo, a missão deles nesse retorno é bem clara e nesse vídeo de hoje eu vou te mostrar qual é. E não apenas isso, mas eles também falaram sobre o motivo para o Robert Downey Jr. escolhido para interpretar o Doutor Destino. Mas é isso mesmo, parece que o fato do mesmo ator dar vida tanto ao Tony Stark como ao Victor Von Doom no MCU tem uma explicação por trás. Também vamos passar por algumas outras atualizações de Vingadores 5 e Guerras Secretas. Segundo uma fonte de bastante credibilidade, parece que a Marvel está cogitando trazer personagens direto de animação para os filmes. Só que o mais bizarro disso é que eles não seriam adaptados para o live action, e sim estariam com os mesmos traços do desenho interagindo com os atores de verdade. Eu sei, isso parece uma loucura completa e a gente vai falar sobre tudo isso agora. Então já chega nesse vídeo fazendo aquele ritual padrão. Deixa o seu like, se inscreve aqui no canal, por acaso essa for sua primeira vez aqui. Eu sou Eric Brelaz e vamos junto para mais um vídeo. Existe uma grande expectativa para saber quem aparecerá nos próximos 2 filmes dos Vingadores. Com o multiverso na jogada, a expectativa é que a gente veja personagens de tudo quanto é filme da Marvel desde que os heróis passaram a protagonizar grandes filmes. Ou seja, toda aquela galera lá dos anos 2000, com o Motoqueiro Fantasma de Nicolas Cage, a primeira formação do Quarteto Fantástico e o Homem-Aranha de Tobey Maguire podem vir a aparecer em Guerras Secretas. Isso porque eu nem tô falando dos X-Men que acabaram protagonizando uma enxurrada de filmes lá naquela época dos anos 2000. A gente inclusive já viu alguns deles retornando em Deadpool e Wolverine e Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, o que foi uma coisa bem legal. É claro que as versões que os fãs mais queriam ver, elas não estavam ali em live action para a gente ver os atores novamente, mas sim em animações. Já tivemos grandes desenhos dos X-Men, incluindo esse último que foi lançado recentemente, fazendo os mesmos traços daquela animação dos anos 90. Acredite se quiser, mas não, eu não tô falando isso só por acaso, galera, não. Na verdade, acabou surgindo um rumor recente que acabou pegando todo mundo de surpresa. Segundo o Alex Perez, do The Cosmic Circle, a Marvel estaria cogitando trazer versões animadas de alguns heróis para esses próximos filmes dos Vingadores. Não, você não me entendeu errado, exatamente, galera, existe a possibilidade de a gente ver personagens animados interagindo com uma galera que tá em live action. Tipo, seria algo bem no estilo Space Jam, o que, pô, acho que seria meio bizarro, né? Tá brincando comigo? Pegadinho? Não, tô brincando, falando sério. Trazendo para os filmes da Marvel, parece que seria algo igual ao que vimos em Homem-Aranha através do Aranhaverso, quando o Miles Morales encontra uma versão live action do Gatuno. Mas ali fazia sentido, dava para entender o que estava rolando. Afinal, lá eles estavam fazendo uma referência ao UCM, trazendo de volta o mesmo ator que interpretou o tio do Miles em Homem-Aranha de Volta ao Lar. Sem falar que por ser um filme em animação, apenas um momento daquele pequeno não interfere tanto a nossa experiência. Mas agora, quando a gente fala de um Avengers Doomsday, um Vingadores Guerras Secretas, fazer toda essa galera pra esse momento e tipo ter um filme que é live action e do nada entra um personagem animado ou até mesmo vários personagens, eu não vejo uma forma que não fique tosco. Eu entendo a galera que vai falar, Eric, mas pô, é um filme baseado em quadrinhos, tem todo esse negócio, é legal e tal, mas gente, a gente tem que também pensar no público geral, não é só a gente que ama quadrinho, ama super-heróis, a gente não pode pensar só na gente, entendeu? O máximo que eu até diria que eu aceitaria seria os personagens que estão no live action entrarem em um universo que é totalmente animado. Aí eu já acho maneiro, porque o próprio personagem em live action se transforma em animação, isso já é maneiro. E até algo parecido com o que a gente viu lá no Multiverso da Loucura, aquela cena do Doutor Estranho passando por várias realidades com a América Chaves. Em uma daquelas realidades, ele acaba se tornando quadrinho, é um universo completamente feito de tinta. Mas ainda assim, sei lá, eu acho que eu não ia gostar de ver isso dentro de um filme dos Vingadores. Até tô teorizando aqui, tipo, será que a Marvel tá buscando alguma forma de introduzir o Miles Morales no Aranhaverso no MCU? Por isso eles estão cogitando essa possibilidade? Até porque deve ser difícil achar um ator que seja idêntico à versão animada que a gente tem visto. Mas de verdade, eu ainda ia preferir 1000 vezes que pegassem um ator que não é nem um pouco parecido com o ator, né, que a gente tem dentro da animação, do que pegar a animação e colocar no live action. Pô,
colocar um ator aleatório é até melhor. Saindo agora um pouco dos rumores, vamos falar agora de detalhes mais concretos a respeito de Avengers Doomsday e Guerras Secretas. É porque recentemente os irmãos Russo têm dado muitas entrevistas, quase sempre eles são perguntados sobre esses próximos filmes dos Vingadores. Até é engraçado porque há um tempo atrás a gente teve um grande vazamento rolando, e no caso foram aquelas artes conceituais que mostravam o visual do Doutor Destino e o próprio mundo bélico criado por ele. Então é óbvio que os irmãos Russo seriam perguntados sobre esse vazamento. Aqui, né? Então a gente já sabe que eles iam responder, né? Eles preferiram seguir pelo aquele caminho de negar tudo. Não é vazamento não, entendeu? Clássico. Segundo os diretores, nenhum detalhe foi estragado, e aquelas artes não são as artes conceituais que vão ser usadas nos filmes. E parando pra pensar, isso talvez até seja verdade. Afinal, eles não falaram, é fake, é falso, e não meteram um Andrew Garfield na parada, entendeu? De negar tudo, falando que era Photoshop. Não, eles não fizeram isso. Eles apenas falaram que essas artes conceituais que vazaram não foram escolhidas para participar da produção. Ou seja, elas são verdadeiras? São, mas elas não foram escolhidas para serem de fato os visuais que teremos dentro do filme. O que é algo até normal se tratando desse tipo de produção. Realmente tem muita arte conceitual que é vazada, é revelada meses depois do lançamento do filme, e a gente fica se perguntando, por que não escolheram ela? Além do mais, a Marvel ela não costuma contratar um único ilustrador para seus filmes, muito pelo contrário. São várias pessoas que fazem artes conceituais e aí cabe aos diretores escolherem a que eles gostam mais e se basear nelas. Mas isso não muda o fato que aquelas artes conceituais são verdadeiras, ou seja, os artistas que criaram aquelas artes, eles sabem de alguma coisa, eles receberam as informações necessárias para criar essas artes. Então, mundo bélico, talvez o mundo dos Hulks, né, que a gente viu lá, a Greenland, tudo isso seja verdadeiro. Então eu não cairia nesse papo de que nada foi revelado. Pra mim, os irmãos Russo só estão falando isso pra não dar a impressão de que o filme mal começou a ser gravado e já tá tendo vazamento. Mas isso é enganar. Em uma outra entrevista ao The Times, os diretores também acabaram sendo perguntados sobre o grande desafio que eles estão para enfrentar agora que a saga do multiverso ganhou proporções gigantescas. E a resposta do Anthony Russo acabou me chamando muita atenção. Se liga só, abre aspas. Sim, o MCU ficou bem grande, isso é certo. Quer dizer, francamente, lutamos com o mesmo problema, mas parte da razão pela qual o Joe e eu decidimos voltar é exatamente o que você está falando. Precisa haver mais uma narrativa central. Isso era algo sobre o qual éramos muito específicos quando trabalhamos com a Marvel no passado. Gostaríamos de trazer a narrativa focada de volta. Fecha aspas. De verdade, eu fiquei muito surpreso quando eu li isso, porque, pelo visto, os irmãos Russo, eles têm a mesma impressão que a gente. Eles entenderam a parada, entendeu? Eles viram que o MCU, ele perdeu completamente o foco. Não tem mais uma narrativa, entendeu? É muito filme, é muita série que, não leva a lugar nenhum. E o motivo disso é realmente a falta que um filme dos Vingadores faz. O diretor deixa muito claro isso quando ele tá falando. Tudo que rolou após o Ultimato, com os irmãos Russo saindo da Marvel e o Kevin Feige colocando outras pessoas para comandar os projetos, resultou nessa bagunça que é a saga do multiverso. Mas pelo visto a Marvel se tocou, caiu a ficha. Eles estão trazendo os irmãos Russo de volta e vamos torcer para eles arrumarem essa casa. Mas não é só eles não, mas também o grande rosto do MCU está de volta. E é claro que eu tô me referindo ao nosso querido Robert Downey Jr. Só que como geral sabe, dessa vez ele não vai interpretar o Homem de Ferro, mas sim o icônico vilão Doutor Destino. O mais interessante é que os irmãos Russo sabem que a escolha para o papel ela é bem polêmica, só que segundo eles tem um motivo por trás disso. Nessa mesma entrevista com os irmãos Russo, acabaram perguntando para eles se por acaso a morte do Tony Stark lá em Vingadores Ultimato tem uma certa ligação com o fato do Robert Downey Jr. estar voltando como Doutor Destino, se por acaso um tá conectado com o outro. E se liga só nessa resposta, galera. Não podemos explicar isso, pois é parte da história, mas não há mais ninguém no mundo que poderia interpretar esse personagem do jeito que ele está prestes a fazer. Meus amigos, tem coisa aí. Nossa, não é possível, tem muita coisa aí. Tipo, é real, galera, que eles poderiam muito bem falar, infinitos multiversos e tal, um deles tem o rosto do Tony Stark. Eles podiam meter essa, entendeu? Era a desculpa perfeita, só que eles não fizeram isso. Eles deixaram claro que a escolha do Robert Downey Jr. faz parte da história. Ou seja, o rosto dele ser o mesmo do Tony Stark tem uma explicação que vamos ver nos filmes. Eu até achava lá na época da Comic Con, né, quando rolou o anúncio do Robert Downey Jr.,
mostrando ele tirando a máscara e tudo mais, os irmãos Russo até falaram, só existe um ator capaz de interpretar esse personagem. E aí aparece o Robert Downey Jr. Quando eu vi essa notícia eu pensei, pô, deve ter algo relacionado à atuação do ator e tal, o jeito dele atuar. Só que pelo visto não é isso não, já que a gente tá até falando de um ator que ganhou o Oscar lá em Oppenheimer por interpretar um vilão, mas pelo visto não é só isso não. Quando os diretores falaram que ele poderia assumir esse papel, é porque existe algo na trama que vai se ligar com o desfecho do Homem de Ferro lá em Ultimato. Resta a gente saber o que poderia ser isso, afinal os irmãos russos já disseram, não vai ser um Tony Stark diferente de uma outra realidade, não vai ser o Victor Von Doom que na verdade é o Tony Stark, não, o Robert Downey Jr. é de fato o Victor Von Doom. Então, o que explicaria ele ter o mesmo rosto do Tony Stark? Talvez a motivação do Doutor Destino em Avengers Doomsday possa partir da descoberta dele de que alguém com a sua aparência se sacrificou no passado para salvar as pessoas, e que por conta das incursões, isso acabou sendo em vão. Tem alguns fãs também acreditando que Vingadores 5 pode alterar a própria origem do Homem de Ferro, mostrando que o Tony Stark que a gente conhecia sempre foi na verdade o Victor Von Doom e que acabou sendo adotado quando ainda era pequeno. Mas pô, meu Deus, não faz isso, Marvel. Pelo amor de Deus, não faz, esquece essa merda. E tipo, pô, convenhamos, galera, qualquer explicação que a gente tenta aqui tirar da própria mente vai parecer loucura agora, entendeu? Tanto é que é por isso que eu quero saber de verdade a opinião de vocês sobre tudo isso que a gente falou nesse vídeo. Qual você acha que vai ser o motivo do Doutor Destino de uma outra realidade ter o rosto do Tony Stark? E diz aí, você gostou dessa escolha, desse papel, ou você ia preferir que fosse um outro ator? E qual a sua opinião sobre esse negócio de colocar personagens animados nos filmes dos Vingadores? Deixa todas as suas opiniões e suas teorias do que podem rolar nesses filmes aqui nos comentários, que eu quero muito saber. Muito obrigado a você que assistiu esse vídeo até aqui. Não sai dele antes de deixar seu like e se inscrever no canal. Um beijo, um abraço e até a próxima. Tchau!